Olá, seja bem-vindo ao programa Novas Histórias. Eu tenho uma satisfação de poder apresentar esse programa para vocês. O programa Novas Histórias tem como objetivo trazer testemunhos de pessoas que passam ali pelo projeto Ceifar, têm as suas vidas transformadas através de um encontro com Jesus Cristo e também poder instruir sobre os riscos dos entorpecentes. Estou aqui na presença do querido Fernando Teixeira, que passou ali pelo projeto Ceifar e teve a sua vida transformada. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Márcio. Deus abençoe tua vida, tua Amém. família. Também estou na presença do querido André Albareda, que serviu ali no projeto Ceifar, sendo monitor. Seja bem-vindo ali, André. Muito obrigado, Márcio. É uma honra, um prazer, uma alegria estar aqui. Obrigado. Então, para dar início ao nosso bate-papo, a gente vai ver um vídeo que fala um pouquinho a respeito dos problemas da influência. Péssimas influências versus boas influências. Vamos dar uma olhada. Péssimas influências versus boas influências. Todos nós, de certa forma, somos influenciados. Embora esse tema seja de alta complexidade, abordar este assunto requer um debate muito mais completo. Porém, em resumo, se olharmos para trás em nossas próprias vidas, enxergar o dia de hoje, vamos perceber que muito do que nos conduziu até aqui veio de más ou boas influências, ou más ou boas escolhas. Os passos que trilhamos no passado nos coloca na posição que estamos hoje. Portanto, escolher o caminho é essencial para ter vitórias ou derrotas na própria vida. E a influência que recebemos em todas as áreas das nossas vidas podem ter a sua origem nas amizades, nas escolas e faculdades, na própria família, em ambientes de trabalho, na sociedade e na própria cultura regional, o que afetam significativamente cada ser humano. Somos influenciados pela mídia, pela programação televisiva, inclusive por este programa, e também por tudo que é postado nas redes sociais. Quantos indivíduos entraram para o mundo das drogas por ser simplesmente manipulado por pessoas devassas e instrumentos do maligno para gerar morte ao invés de vida? Quando uma parcela influente da sociedade tenta impor sobre o todo as suas péssimas influências, utilizando o arsenal midiático com o objetivo de se legalizar as drogas, por exemplo, e que tem a força institucionalizada em âmbito federal, a ponto de se perder totalmente os valores de vida em um tempo onde a avalanche de devassidão impõe as suas agendas, somente indivíduos que têm a Cristo podem substituir a péssima influência causada por esses meios pela boa influência que a palavra de Deus oferece. Como então ter uma mente saudável a ponto de negar as péssimas influências e aceitar a excelente e maravilhosa graça de Cristo que exerce ótima influência a todos nós? Então, Fernando, André, como é possível ver nesse vídeo as influências, quer seja por amizade, quer seja por situação de vida, sempre podem conduzir as nossas vidas para bons hábitos ou péssimos hábitos. Fernando, em específico a tua vida, você fala que de repente algumas influências te conduziram para os entorpecentes. O que você pode falar a respeito disso para nós? Então, Márcio, realmente aconteceu. Eu tinha uma vida boa, normal, né? Saudável. Não costumava usar nada de errado, mas conhecia a droga através dos amigos, entre aspas, né? A gente chama de amigo, mas às vezes nem a própria pessoa sabe a besteira que está fazendo e coloca você nessa besteira junto. E é um caminho que muitas vezes é sem volta, né? Se a pessoa não reconhecer o erro, não encontrar com Jesus no meio do caminho, pode ser um caminho sem volta. Então, é verdade mesmo. As más influências realmente levam você para um caminho muito ruim e para sair é difícil. Como que você acha que teus pais sentiram vendo você ser influenciado de repente por essas amizades ou por circunstâncias que te levou para a drogadição? Eles ficaram muito mal quando descobriram, né? Foram desconfiando aos poucos, mas quando descobriram mesmo, eu também não tinha mais como esconder, né? Que uma hora aparece a verdade, vem à tona.
Eles ficaram muito mal, ficaram muito tristes, desabou a família inteira. E daí aí a pessoa tem que pôr a mão na consciência e ou a pessoa admite que está errada e tenta corrigir o erro, por mais difícil que seja, mas tem conserto, ou a pessoa só vai piorar cada vez mais as coisas. Isso tudo ocorreu e levou você a um momento em que você se sentiu sozinho, né? Você percebeu que não tinha nem amigos mais. O que você acha que isso ocasionou na tua vida, em específico? Foi bem triste perceber que muitas pessoas que você gosta, muitas amizades, até amizades antigas, que não estavam envolvidas com essas coisas, com drogas e tal, começaram a se afastar. As pessoas se afastam porque vê que você está no caminho errado e elas não querem estar junto com você numa coisa ruim, né? Então elas acabam se afastando, elas te dão um conselho, te falam, oh, sai disso, sai dessa. Só que como não é simples assim, não é fácil assim, né? Então as pessoas acabam se afastando porque você não se afasta das drogas, as pessoas se afastam de você. Então, e os únicos que não se afastam, mas que ficam tristes estando perto, é os que moram com você. Pai, mãe, irmão, né? Então, que na minha época foi isso. Eu morava com meus pais, com meu irmão e não nos afastamos, mas a gente não tinha mais diálogo, não tinha mais convivência familiar, eu vivia mais na rua do que em casa. Isso acaba gerando, dentro do contexto familiar, uma certa barreira até para o relacionamento entre pais e filhos, né? Sim. André, tudo que o Fernando colocou, que você pondera como as más influências pode gerar na vida do indivíduo? Se a gente for colocar, Márcio, numa perspectiva cristã, a Bíblia fala, anda com os sábios e será sábio, né? Provérbios 13. Mas o companheiro dos tolos será afligido. Então, de fato, quando a gente acaba se afastando do caminho, ou a gente sequer entrou no caminho da salvação, mas a gente está nesse caminho de perdição, o que a gente vai encontrar é aquilo que, na verdade, o nosso coração está buscando. Nosso coração está afastado de Deus e está buscando as coisas que desagradam a Deus. Então, quando a gente fala assim, quem é o companheiro dos tolos? É alguém que também é um tolo. Porque o sábio, aquele que está na sabedoria de Deus, ele não vai se ajuntar nesse caminho, ele não vai entrar nessa vida. Infelizmente, isso tem sugado, tem drenado a vida de pessoas de uma forma monumental. A gente vê, porque há um vazio no coração da pessoa e ela está buscando satisfazer isso de formas que são totalmente nocivas. Infelizmente, muitas pessoas acabam se perdendo nesse caminho. Graças a Deus, como o Fernando colocou, ele encontrou com Cristo no meio do caminho. Ele fala que o problema da drogadição dele foi a questão da cocaína. Uhum. Que pontos você destaca? Você que passou ali dentro do Projeto Ceifar como monitor, né? Que são os maiores riscos do indivíduo que faz uso da cocaína. Olha, Márcio, assim, se você for pensar nas drogas legalizadas como álcool e cigarro, por mais nocivas que elas sejam, elas ainda aceitam aquilo que é chamado uso social, né? Mas quando a pessoa, e eu vi isso muitas vezes nesses anos, quando a pessoa vai para drogas como cocaína, crack, maconha, ou outras, essa questão do uso social, ela passa a inexistir. E a pessoa se torna escrava. A Bíblia fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso. E a pessoa se torna escravo daquilo que a domina, e aquilo que a domina é a droga. E infelizmente, em nome da droga, a pessoa perde a sua própria identidade. Então, o que a gente vê, às vezes, via no Projeto Ceifar, eram pessoas cuja identidade havia sido subtraída. Então, pessoas que já estavam, às vezes, comendo lixo, se prostituindo, se vendendo, roubando, mentindo para os seus familiares. Então, aquela identidade da imagem e semelhança do Criador estava sendo subtraída dela. Então, a consequência última é aquilo que a gente normalmente fala, ou é a recuperação com a graça de Deus, ou é o caixão, ou é o presídio. E graças a Deus o Ceifar tem sido essa porta que tem dado às pessoas a oportunidade de não entrar no caixão, não entrar no presídio, entrar no caminho de restauração. E aí você, Fernando, conheceu o Projeto Ceifar. Como foi que para você, o que aconteceu que você foi parar lá dentro do Projeto Ceifar? Então, meus pais falaram que, através de um amigo deles, conheceram o projeto. Falaram que se eu quisesse ajuda, iam me levar lá para conhecer, né?
Eu falei, eu tenho que aceitar essa ajuda porque eu já tentei sozinho, não consegui parar sozinho. Então, preciso de uma mudança, de algum jeito eu preciso melhorar, né? Mudar de vida. Aí você decidiu entrar e se tratar ali no projeto Ceifar. Sim, sim. Então, qual foi a reação dos teus pais quando você aceitou fazer o tratamento no projeto Ceifar? Foi bem difícil no começo, por causa que eles sabiam que ia ficar um tempo longe de mim, né? E vice-versa. Mas depois que viram que eu estava começando a mudar e melhorar, eles começaram a ficar felizes também. E sempre me apoiaram desde o início, né? E é importante o apoio da família nessa fase aí da vida, nessa fase de mudança. Foi isso, foi difícil, mas depois começaram a entender que era necessário. E quais pontos ali dentro do projeto Ceifar você destaca que foram as boas influências, né? Que começou a mudar, né? Antes lá fora você tinha péssimas influências, mas dentro do projeto Ceifar passou a ter boas influências. Quais pontos você destaca destas boas influências? Em primeiro lugar, ali você tem... Se você não conhecia Deus, você pode conhecer ali dentro. Com certeza você vai ter boas experiências ótimas. Ali dentro eu conheci Deus, né? Tive um encontro com Deus, foi maravilhoso. E também tem a questão do acompanhamento, né? Tem acompanhamento dos monitores, do pessoal da psicologia também, que é ótimo. E você faz colegas que também têm o mesmo objetivo, que oram com você, oram por você. Os monitores também fazem oração junto, sabe? Você aprende a orar, a se comunicar com Deus. E também a questão musical, que no caso são os louvores, né? Eu já tocava violão quando entrei lá, Que mas legal. comecei a tocar louvores lá dentro. Que bênção. E deixei de tocar as outras músicas que eu tocava pra só agradar a Deus, né? Hoje, se eu uso meu violão, guitarra, é pra louvar a Deus. Isso é muito bom. Que além da oração, uma forma de comunicação com Deus é o louvor, né? Então, esses pontos que eu destaco. Glória a Deus. André, que você destaca ali no Ceifar para que as pessoas que entram lá passam a ter a mudança de hábito, né? Antes influenciados pelas coisas ruins e agora influenciados pelas coisas boas dentro do projeto. O projeto Ceifar, ele trabalha com o conceito de uma reconstrução, né? Então, você trabalha com reconstrução de valores, reconstrução da história da vida da pessoa, reconstrução da identidade. Então, desde que a pessoa entra, coisas simples como a mera disciplina dos horários. Então, ter horários, ter regras, saber que o descumprimento de uma regra terá uma consequência, ter o acompanhamento, buscar valores que são valores do reino. Então, essa reconstrução de alguém que já estava sem certeza de qual era a sua identidade e agora está se vendo como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que pode ser restaurado, que pode viver uma vida sã, é o que faz o trabalho ter base, é o que faz o trabalho ser sólido. Essa base de apoio, o tratamento familiar, o tratamento prolongado, né? Porque a pessoa ela não entra ali, não é uma coisa da noite para o dia, ela passa por etapas e nessas etapas ela vai descobrindo mais mecanismos, mais formas de vencer a dependência química. Então é um trabalho mais completo, é mais robusto e acho que isso que ajuda a pessoa também a buscar essa influência porque ela vê o resultado no dia a dia, ela vê a transformação que Deus está fazendo na vida dela. Glória a Deus, né? Então a gente vai para o intervalo comercial agora. Logo mais, no segundo bloco, nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito do que Jesus fez na vida do Fernando. Não sai daí não, já voltamos. Olá, voltamos. Vimos no primeiro bloco o que levou o Fernando a ser influenciado pelas péssimas amizades, que levou ele para o uso do entorpecente, e vimos também o que levou ele para o projeto Ceifar. E também conversamos com o André aquilo que o Ceifar faz de bom ali dentro para substituir as más influências pelas boas influências. Qual foi o sentimento, Fernando, que veio ao teu coração que agora você estava sendo bem instruído pela palavra de Deus, obviamente, dentro do projeto Ceifar, e que agora estava substituindo a péssima influência que você tinha pela boa influência da palavra de Deus?
Veio o sentimento de alegria, felicidade, né? De até um certo orgulho de estar sendo uma pessoa melhor, sabe? De ter deixado para trás essas coisas erradas. E essa mudança aí vale a pena. É um esforço que a gente tem que fazer, né? Sacrificar um pouquinho o tempo com os parentes, mas para depois retornar para eles mudado, para ter uma vida boa depois. Sem dúvida. Vamos ver agora um vídeo de depoimentos dos teus familiares para você. Tá. Na verdade, ver o Fernando na cocaína nos trazia um drama muito forte, porque durante a semana não era tanto, que ele tinha uma vida mais ou menos normal. Só que certos períodos do final de semana, alguns dias a mais, perdendo emprego, o problema maior é que ele sumia, né? E era bem recorrente e também a gente não sabia o que estava acontecendo, sumia, às vezes pegava carro da gente, sumia durante vários dias e sem notícia, né? E a gente não sabia mais se tinha acontecido alguma coisa, e não tinha o que fazer. E o pai às vezes pegava as coisas dele para mandar embora e não tinham coragem também, né? Porque era muito recorrente, todo final de semana sumia e a gente não sabia realmente se estava vivo ou morto, né? Eu acredito que mais amizades ruins, né? Companhias ruins também. Acho que foi isso que levou o Fernando para o lado das drogas. Talvez junto com uma personalidade de pouco de sair, de fazer festa com os amigos, né? Só que os amigos não eram amigos, né? Eram pessoas que acabaram levando ele para um lado ruim, né? Fernando indo pro projeto Ceifar e tendo um encontro com Cristo foi maravilhoso. Não tem palavras assim, porque ele estava se destruindo e destruindo a família, né? Ele, quando pediu para ajuda, né? Porque era uma coisa que ele não pedia ajuda e sempre tinha razão nas coisas, e mesmo fazendo mal para ele e pra gente, ele não admitia, sabe? Então a hora que ele pediu ajuda e começou a ir, foi muito maravilhoso. Não tem palavras para descrever, assim, foi a melhor coisa, né, que aconteceu. Foi o começo de tudo, né, com certeza. Quando a gente descobriu, porque ninguém deu a notícia, quando a gente se enterou e foi atrás de averiguar, foi muito difícil, complexo, não existe receita de bolo para isso aí. A gente pensa que nunca vai ter esse problema em casa, mas é muito complexo, muito difícil, prejudica a família inteira, porque é algo indescritível o que a gente sente. Primeiro que a gente não consegue porque ninguém está preparado, então você primeiro tem que se preparar, estudar e ter ajuda de quem sabe e entende do assunto. A primeira coisa que eu fiz foi falar com um psicólogo amigo meu que trabalha com dependentes químicos e aí prestava serviço voluntariado na prefeitura. Até hoje é complexo tocar nesse assunto porque magoou muito, isso aí, nos machucou por dentro. Esse João foi comigo, fomos a várias instituições que fazem tratamento de dependentes químicos, me deram muitas instruções, porque no começo foi muito simples. Ele simplesmente sumiu de casa um final de semana, sem dar notícia, a gente sem saber o que tinha acontecido. Na terceira vez que ele sumiu, quando chegou em casa, que eu já tinha ido visitado o projeto Ceifar também. Assim que ele entrou na porta, tomou um café e saímos. Ele, minha esposa e Fernando fomos direto no Ceifar em Campo Largo. Aí ele não sabia que ele ia ficar. E ele ficou lá. Chegou lá e não saiu, e era próximo a final de ano, certo? Mas no primeiro momento foi bem dramático, porque Marília e André Luiz não suportavam ver isso. Uno vê que nessa hora a família fica estremecida e as atitudes de cada um são diferentes. E uno sabe que mesmo que tendo que dar apoio, às vezes não tem a condição de dar o apoio que eles precisam. Isso é o difícil. Foi muito difícil. Hoje ainda é muito difícil lembrar.
Deu uma sensação de impotência, uma sensação de culpa, uma coisa muito misturada. Vários sentimentos, sabe? E um desespero muito grande, porque a gente não sabia o que fazer. Mas em síntese é isso, desespero, impotência e culpa. Porque na hora a gente fica pensando o que foi que eu fiz de errado para ele procurar isso, sendo que ele tinha tudo dentro de casa, tudo. Colégio bom, tudo que ele precisava ele tinha, até demais, né, às vezes. Eu conheci realmente o projeto Ceifar através de uma amiga que é da Igreja Batista. Mas antes a gente já tinha levado ele em alguns lugares, mas não deu afinidade. E daí a gente conheceu, foi lá, já com ele. Aí o rapaz falou para nós, olha, ele tem que ficar hoje. Aí eu entrei em desespero. Ele disse, não, se ele for para casa com vocês, ele não volta mais. Nós saímos para vir buscar as coisas dele. Aí eu escutei os gritos dele quando ele percebeu que a gente vinha embora. Aí quando nós chegamos em casa, meu marido e eu, a gente se abraçou e chorou muito. Quando juntamos as coisas dele. Que ali a gente estava vendo a realidade, né? Lidando com a coisa real. Quando ele teve alta, né? Disseram, ele está limpo, mas tem que continuar. Nossa, aí foi uma felicidade que eu agradeço a Deus todos os dias por ele estar limpo a cada dia. Então, Fernando, o que você pode dizer do depoimento dos teus queridos familiares, teus pais, teu irmão? É forte, né? É difícil ver, mas realmente é isso que eles falaram que aconteceu, né? Foi difícil, foi duro mesmo, mas foi necessário, né? Como dizem que para você ter um vaso novo tem que quebrar o de barro e refazer do zero. É isso que o Projeto Ceifar faz. E você se sente hoje um vaso novo? Com certeza. Glória a Deus. Eu sou um vaso zerado e bem feitinho pelas mãos de Deus. André, o que o Projeto Ceifar trabalha para transformar essa vida num velho vaso num vaso novo? Acho que nesse momento e vendo essa realidade da família, é importante a gente lembrar que o Projeto Ceifar não é a resposta. Jesus é a resposta. Sim. E o Projeto Ceifar é o instrumento que tem sido usado e que tem se permitido usar, né, através da vida dos que eles servem, dos que trabalham no Instituto Cargolift. Então, esse encontro com Cristo, que é o que realmente transforma uma vida, que é o que realmente transforma aquele que não gostava, que talvez odiava os valores de Cristo, e agora passa a amar esses valores, que amava o pecado, e agora passa a odiar esse pecado e a fugir dessa aparência do mal. Esse encontro com o Criador do Universo, que ninguém pode tê-lo e permanecer igual. É isso que o projeto tem buscado propiciar. É isso que é o motivo da intercessão daqueles que ali trabalham, daqueles que ali servem, é o motivo dos devocionais, o motivo dos cultos, dos voluntários, é levar pessoas a um encontro transformador com Cristo. E é o que a gente vê, esse sorriso desses familiares, esse sentimento de vitória, de realização, a gente vê que é o fruto da graça de Deus transformando uma vida. É Jesus chegando na vida das pessoas através de uma ferramenta, como você bem colocou, que é o Projeto Ceifar. Pois bem, você que de repente tem aí dentro do teu contexto familiar alguém passando pelo problema da drogadição, vício com álcool, com drogas, quero te convidar para conhecer um pouco mais de perto o Projeto Ceifar, que ali essa pessoa que você tanto ama vai receber o devido cuidado e vai ser a partir de então influenciado pela Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus que ali dentro é aplicado com todo o aparato de ferramentas que ajuda na restauração e a partir de então uma vida transformada. Você pode acessar o site do Projeto Ceifar, que está aí na tua tela, e você pode ter mais informações. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Estamos de volta. Vimos nos blocos anteriores o poder da influência negativa e também da influência positiva.
que levou o Fernando a ter um encontro com Jesus através dessa boa influência. Conta um pouco para nós como que foi o teu encontro com Jesus Cristo. Foi sobrenatural mesmo, literalmente falando. Você sente algo diferente, né? Algo que nunca sentiu antes. E o dia realmente que eu tive encontro com Jesus, eu não tinha ninguém tão perto de mim, mas eu me sentia abraçado, né? E aí você começa a perceber que você não está sozinho. Independente do lugar que você esteja, se você estiver com Deus, você não está sozinho. Independente do problema que estiver passando, da situação, você não vai passar sozinho por isso. Então, além de toda a ajuda dos familiares, das pessoas que te querem bem, a principal ajuda é Jesus, né? E como é que você percebeu que agora você estava sendo influenciado pela palavra de Deus? Quando eu comecei todo dia na hora de acordar, começar a orar, conversar com Deus em primeiro lugar, né? Lembrar de agradecer a Deus pelo dia, por mais um dia de vida, por mais um dia limpo. Glória a Deus. E não sei se eu posso dizer hábitos, mas não sei se é hábito ou é apenas uma comunicação espontânea que você tem com Deus através de Jesus Cristo todos os dias. E não é só uma vez no dia, é quando acorda, é quando você vai se alimentar, você agradece o alimento que você tem, sabendo que tanta gente não tem, né, aquele alimento, ou tem bem menos que você. Sim. Então percebia, e quando eu comecei a agradecer naturalmente, sim, a Deus, reconhecer o que Deus tem feito na minha vida, e assim até hoje. E o que você tem feito hoje da tua vida? Conta um pouquinho pra gente. E o que você tem feito para influenciar a vida das pessoas a respeito da vida com Cristo que você tem levado? Então, eu, apesar de ainda ser falho, porque sou um ser humano, eu tenho Sim. defeitos, mas eu tento transparecer o que Deus tem feito na minha vida para as outras pessoas querer também esse Deus, né? A gente não pode ser egoísta e querer o que é bom só para nós. A gente tem que passar para os outros também, mostrar para eles que tem uma solução, tem uma saída, independente de qual for o problema que estiver passando. E eu toco louvores, quando eu posso, tenho oportunidade, eu falo da palavra de Deus para a pessoa. Glória a Deus. Se eu vejo que a pessoa está precisando de uma ajuda, está precisando de uma palavra, eu tento ajudar, né? Apesar de quem sou eu para não sou melhor que ninguém, mas se Deus está na minha vida, se o Espírito Santo está comigo, eu tenho a capacidade de ajudar a pessoa. Aleluia. Qualquer um de nós pode ajudar o próximo. Vamos ver um vídeo agora. Mais uma palavra para você. Fernando, temos muito orgulho de você. Parabéns pela vitória que você teve, a maior da tua vida. Te amamos muito. Pode ter certeza disso. É uma alegria saber que você está bem, que está cada vez melhor, que você tem a família que você tem e esse anjo querido que é o Arthur. Parabéns, Deus te abençoe sempre. Continue assim, só dando alegria a todos nós. Deus te abençoe. Ô meu filho, eu te amo muito e tenho muito orgulho de você. Você sabe que a mãe se emociona só de falar de você, porque você foi um guerreiro, um trabalhador, um menino que só me dá alegria. Olha, eu te amo muito. Seja assim, sempre tenha certeza que quando você precisar, a mãe está aqui. Eu sei que você é um pai extremado, um marido e um filho maravilhoso. Te amo. Um beijo grande. Fernando, muito obrigado pelo excelente marido, excelente pai que você é. Muito obrigado por tudo que você tem feito para as nossas vidas, por sempre correr atrás dos nossos sonhos, e agradeço também a Deus, porque se não fosse Deus, nada disso teria acontecido nas nossas vidas, não teríamos formado a família que formamos. Muito obrigado por você existir em nossas vidas. Então, quer falar alguma coisa? Pode ver aí que eu tenho uma família linda. Verdade. Que
uns 8 anos, 10 anos atrás, eu não imaginava nem que ia ter esposa, nem filho. E ainda mais que seriam lindos, né? Do jeito que são ali. Então é só Deus mesmo para fazer milagre na vida da pessoa. Se a pessoa permitir, né? Aceitar Jesus como Salvador, realmente Ele salva. Salva do problema que a gente acha que não tem solução, Ele mostra que com Ele tem solução. E ver minha esposa e meu filho ali, e também meus pais felizes, né? Meu irmão também, nossa, é gratificante. Todo dia tem que agradecer. Aleluia. André, quero agradecer a tua presença aqui no programa Novas Histórias e eu gostaria que você já deixasse as tuas considerações finais, falando para o nosso telespectador a respeito de como ser influenciado pela palavra de Deus. Okay. Bom, obrigado, Márcio, obrigado, Fernando, por partilhar aí da tua história, ver o que o Senhor fez na tua vida. Para quem está assistindo, eu não tenho como saber o que está se passando na sua história, na sua vida. O que eu sei é aquilo que a palavra fala, que se você buscar o Senhor de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. E que se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Se você, de repente, está passando por um problema da adicção, da dependência química, o Projeto Ceifar realmente é uma porta que pode se abrir na tua vida. Busque ajuda, busque o Senhor com todo o teu coração e você vai encontrá-lo. Obrigado. Obrigado, André. Fernando, também as tuas considerações finais, por gentileza, falando para o nosso telespectador a respeito de uma vida com Cristo, a ponto de poder influenciar a tua vida hoje, influenciar quem está nos assistindo, por favor. Tenho a dizer que acredite em Deus, que Ele pode tudo e não desista. Não desista, por mais difícil que seja o problema, a situação, Deus tem a solução. A minha vida é um exemplo disso. Que Deus pode mudar a sua vida, pode te transformar, pode resolver esse problema grande que você está passando. E realmente, pelo Projeto Ceifar aconteceu isso comigo, eu conheci Deus e não quero nunca mais largar desse Deus, porque a minha vida é outra hoje em dia, é muito melhor. Ok, muito obrigado também, Fernando. Para você que está nos assistindo, quero deixar alguns textos bíblicos para a tua reflexão. 1 Coríntios 15, 33 vai nos dizer: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Em 1 Coríntios 5, 11 vai nos dizer: mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento ou idólatra. Também deixo o versículo de Provérbios 22, 24 e 25. Não faças amizades com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tornes um laço para a tua alma. E Provérbios 24, 1 vai nos dizer: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. E para encerrar, o próprio Salmo 1, versículo de 1 a 3 vai nos dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto a seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Este é o programa Novas Histórias. Obrigado, Fernando, pela tua presença aqui no programa de hoje. André, também obrigado pela tua presença aqui. E hoje ficamos por aqui porque o nosso programa tem um propósito, que é colher novas histórias de vida. Deus abençoe a tua vida e obrigado pela tua audiência.